Olá, alunos! Olá, alunas! Vamos estudar um pouco mais? Veja, o nosso assunto hoje será um dos princípios de textualidade. Qual deles? A coerência. Vamos falar tanto da coerência externa quanto da coerência interna em um texto. O que é mesmo coerência? Quando nós pensamos em coerência, nós pensamos em sentido, nexo, lógica. E é isso mesmo. Coerência vai dizer respeito a nexo, lógica, entre o quê? Entre as ideias apresentadas no texto e a relação entre elas e o contexto. Vilaça-Koch e Luiz Carlos Travaglia já caracterizavam a coerência como um princípio de interpretabilidade do texto. Então, vai requerer um esforço, um processo cooperativo, digamos, entre quem lê e entre quem escreve. Vejam inicialmente. Há pouco tempo eu vi em uma loja de camisas masculinas uma plaquinha como essa aqui. 1 mais 1 é igual a 3. Em um primeiro momento, uma plaquinha como essa chama sua atenção por fugir ao conhecimento de mundo que temos, né? A soma, na verdade, não seria essa, 1 mais 1 é igual a 2. Mas vejam, esse estranhamento ele é logo compreendido quando eu levo em consideração que, se a pessoa levasse 2 camisas, ela teria como brinde a terceira. Estão vendo como é importante esse conhecimento de mundo compartilhado? O produtor levar em consideração o seu ouvinte e o seu ouvinte procurar compreender o que o produtor está passando a ele. Então vejam, coerência vai estar muito ligado à compreensão, à interpretação daquilo que se diz ou escreve. Vamos ver esse enunciado. O telefone, estou no banho, certo? Em um primeiro momento, nós pensaríamos que esse texto é um texto incoerente, mas ele ganha coerência a partir do momento que eu considerar a enunciação, a produção desse enunciado. Vejam, se eu considerar que é uma mãe pedindo ao filho que atenda ao telefone, ele dizendo que está no banho, portanto não pode atender, já muda de figura. Eu já compreendo totalmente o que eu tenho aqui. O texto passa a ser coerente. Vejamos uma outra situação. Vejam esse texto. Eram 5 horas, porém não vou ler agora esse documento e já fomos dispensados do trabalho. Esse texto, sim, ele é incoerente, não produz sentido. Vejam, porém, se eu reorganizasse essas ideias, aí poderia mudar de situação. Vejam comigo. São 5 horas, não vou ler agora esse documento, pois já fomos dispensados do trabalho. Agora sim. Então vejam, a forma como articulamos as ideias tem muito a ver com a sua interpretação, tem muito a ver com a sua coerência. Algum questionamento que às vezes vocês podem se fazer. É possível um texto ser coerente sem apresentar elementos de coesão? Vejamos. Olhar fito no horizonte, apenas o mar imenso, nenhum sinal de vida humana. Tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Nada. Observemos, não há elementos de coesão aqui entre as frases. Mesmo assim, produz sentido. Então, nós chegamos à conclusão de que os elementos de coesão não são necessários para que haja coerência. Porém, eles são desejáveis para que a gente facilite a vida do nosso leitor. E o contrário, é possível um texto ter elementos de coesão e não ter coerência? Vamos ver? O
dia está bonito, pois ontem encontrei seu irmão no cinema. Não gosto de ir ao cinema. Lá passam muitos filmes divertidos. Vejam, pessoal, nós temos aqui um conectivo ligando a ideias. Eu tenho a retomada aqui do termo cinema, porém há uma contradição, né? Se eu não gosto de ir ao cinema e lá passam muitos filmes divertidos, são duas ideias contraditórias, porque se lá passam muitos filmes divertidos, eu deveria gostar de ir ao cinema. Então é interessante isso. Só a presença de elementos de coesão não garante que o texto seja coerência. De novo, eu insisto na importância da elaboração dos enunciados. Vamos lá. Então, a coerência vai dizer respeito à adequação à situação comunicativa, ao contexto. Nós vamos falar então da coerência externa, mas diz respeito também às relações entre as ideias apresentadas no texto, que é a coerência interna. Então vamos ver o que nos interessa bastante. O que eu devo observar então em uma produção de texto? Eu devo observar que o texto deve ser pertinente ao contexto, ou seja, eu devo observar se há coerência externa, mas também eu devo observar se há nexo entre as ideias apresentadas, ou seja, eu devo estar de olho na coerência interna. Vamos lá. Então, eu posso pensar na coerência em 3 níveis. Primeira, do texto em si, das ideias que o compõem, que é a coerência interna. Eu posso pensar na coerência do texto com a realidade, ou seja, a coerência externa. E no nosso caso, algo que eu quero chamar bastante atenção, eu tenho que pensar na coerência do texto com a proposta de redação. Vamos falar mais sobre isso adiante. Pensando na coerência externa, pense sempre algo exterior ao texto, de fora do texto. Então, o que eu tenho? Os argumentos que você usar devem ser compatíveis com a realidade. Nós vamos ter, por outro lado, que você deve observar o gênero textual que está produzindo. Por exemplo, se nós temos a produção de uma notícia, nós esperamos que os fatos sejam compatíveis com a realidade, que sejam fatos verídicos. Se, por outro lado, você estiver produzindo um texto narrativo, uma fábula, por exemplo, você não tem aquele compromisso com a realidade, embora possa usar a verossimilhança, né, que é a semelhança com a verdade, mas você não tem aquele compromisso, você pode usar de elementos ficcionais. E nos nossos textos de vestibulares, o que se espera? Espera que os argumentos sejam compatíveis com a realidade, certo? Então, as relações entre argumentos apresentados devem ser compatíveis com a realidade. Como eu posso evitar a incoerência externa? Como fazer? Então, primeiro, eu preciso ter um amplo conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo, ele é sempre muito importante, não é? Eu preciso ler, me informar, saber dados da realidade. Como eu posso fazer isso? Me atualizando por meio da leitura de jornais, revistas, né? Mesmo hoje na internet nós temos vários jornais online. Então, dessa forma, em seus textos haverá profundidade de reflexão. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho uma incoerência externa, você coloca um dado que não condiz com a realidade, você, como enunciador, você como locutor do texto, já entra em descrédito. Então, vamos trabalhar bem essa questão da compatibilidade das informações apresentadas no texto com os dados da realidade, com o seu exterior. Vamos falar um pouquinho também da coerência interna.
A coerência interna, nós vamos observá-la nas relações estabelecidas entre as ideias de um texto. Então, a coerência interna vai se dar no interior do texto. Quando eu faço um projeto de texto bem elaborado, eu já tenho aí muitos pontos a favor da coerência interna. Eu tenho uma lógica, eu tenho um nexo, eu tenho um plano a seguir. Isso é muito interessante para nós. E vejam alguns princípios aí que você deve observar para a coerência interna, para que você execute um bom texto. A questão dos princípios, então, primeiro, a repetição. Veja, o seu texto tem que ter um caráter sequencial, tem que haver uma sequência de ideias. Você não pode começar uma ideia e passar de outra para outra sem mais nem menos, digamos assim. Deve haver sequência de ideias. Para quê? Para que o leitor acompanhe o seu raciocínio. Relação é outro princípio, né? Os fatos devem estar relacionados, né? Devem compor uma linha de raciocínio. Eu como leitora, devo conseguir acompanhar as suas ideias. Então, você tem que relacionar essas ideias. Outro princípio, a progressão. É necessário acrescentar aos poucos novas ideias para que eu perceba o seu raciocínio. E muito importante, não se contradizer. As ideias não podem se contradizer, certo? Vamos analisar esses fatores de coerência em um texto. Eu peguei aqui um texto de redação nota 1000 no Enem de 2019. O tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olha as palavras-chave: democratização, acesso, cinema, Brasil. Peguei um texto da estudante Ana Clara, tem 21 anos, é de Brasília e tem o sonho de ser médica. Ela fez o Enem pela 4ª vez até conseguir a nota 1000 na redação. Lembrando, então nós vamos analisar o texto dessa candidata pensando o seguinte, que o texto dela deve ser pertinente ao contexto comunicativo, ou seja, é uma redação de vestibular. Eu vou esperar que ela trabalhe com argumentos verossímeis, compatíveis com a realidade. E, por outro lado, deve haver nexo entre as ideias apresentadas por ela. Ou seja, o texto deve apresentar coerência externa, mas também deve apresentar coerência interna. Vejamos o texto dessa aluna. Começando comigo. É um texto dissertativo argumentativo composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela trabalhou 2 argumentos, como nós podemos ver aqui, 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Vamos aqui comigo. Introdução. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então vejam, ela já coloca aqui a questão, o tema em si. Ela fala de acesso à cultura. Vamos pensar nas palavrinhas-chave. Ela fala da realidade brasileira e ela fala... Qual o tema mesmo? Vamos pegar novamente aqui. O tema da redação: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos lá. Cinema. Então, nós temos aqui as palavras-chave já contempladas no parágrafo de introdução. E vejam, compatibilidade com a realidade. A aluna fala da Constituição Federal de 1988, que garante o acesso à cultura.
é algo comprovável aí na nossa realidade, casa bem com o contexto em que ela está trabalhando e ela já cita os argumentos que ela vai trabalhar. Então, que ela mostra para nós que há um descumprimento das regras de acesso à cultura já colocadas, já garantidas na Constituição de 88. Ela fala que não há o cumprimento dessa garantia e ela já cita os dois argumentos que vai trabalhar. Quais são eles? A concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e o outro argumento, a concepção cultural de que a arte é direcionada somente aos mais favorecidos. Então, veja, ela vai trabalhar com esses dois argumentos. Vamos colocar aqui, tirar aqui, colocar em vermelho, como eu coloquei o outro. Eu estou lendo o texto dela e você também. O que nós esperamos? Nós esperamos que na sequência, no segundo parágrafo, ela vai trabalhar, então, esse argumento da concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e no outro ela vai trabalhar a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos. Para cumprir o seu plano de texto, ela deve observar essa sequência. Vamos lá. Então, é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Pessoal, nessa primeira frase desse parágrafo, que é o tópico frasal, eu já observo esse argumento que ela se propôs a trabalhar. Concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Vamos ver o outro argumento, que ela fala da concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos. Vamos para o outro parágrafo. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Vejam, ela vem aqui no tópico frasal do terceiro parágrafo, ela já direciona para nós o outro argumento. Estão vendo? Então, ela trabalha aqui. Vamos pegar alguns argumentos que ela vai usar. Ela vai citar aqui o Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil. Ela vai citar dados aqui da realidade, apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Vamos para o outro parágrafo. Ela vai fazer uma correlação aqui, uma intertextualidade com o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Ok. Então, vejam, nós temos aí compatibilidade com a realidade. Coerência externa. E na coerência interna, nós temos essa própria organização dos argumentos e a forma como ela trabalha essas ideias, né? Nós temos aí vários elementos de coesão presentes que nos ajudam a chegar à coerência. Vejam, ela falou aqui da sociedade, realidade brasileira, depois ela volta aqui a falar do Brasil, né? Volta a falar aqui do nosso país. Então, ela não foge da questão que ela está trabalhando. E na proposta de intervenção dela, ela vem também com algo plausível que se execute. Pessoal, vejam, uma dica dessa candidata, inclusive vamos aproveitar o momento, é de que você deve treinar muito e sempre voltar nos erros com a ajuda de um corretor. Além disso, o mais importante é não desistir e acreditar que é possível. Certo, pessoal? Então, só para divertirmos um pouquinho, só rindo, essa tirinha, essa charge. Disposta a fazer sacrifícios. Faço qualquer coisa para perder uns quilinhos, amiga. Menos comer só saladas, deixar de tomar refrigerantes, parar de comer chocolates, doces, entrar numa academia e fazer caminhadas. Ou seja, eu não faço qualquer coisa.
Então vejam, a incoerência na fala dessa garotinha é o que não vai acontecer nos seus textos. Está bem? Sabendo agora desses princípios de coerência, você vai estar atento a eles no momento de escrever, reforçando essa ideia, né? Reforçando-se esses dizeres. Na sua produção de texto, você deve observar, o texto deve estar pertinente ao contexto e deve haver nexo entre as ideias apresentadas. Há um detalhe interessante, é que nós falamos aqui, observe, o texto da aluna Ana Clara tem tudo a ver com a temática e tem tudo a ver com o gênero que foi pedido, que é um gênero dissertativo argumentativo, uma redação própria do Enem. Ela trabalha em um fator aqui, no último parágrafo, uma característica própria do Enem, que é pedir a proposta de intervenção. Ela vem e trabalha super bem essa questão. Pessoal, é isso. Um beijo, até a próxima.